casamento ou destruir o que está destruindo. Bom dia. Você conhece os 20 e tantos itens que nós falamos sobre bons e maus hábitos, inglês com inglês, francês com francês, espanhol com espanhol. Hoje nós vamos falar aqui sobre leis, decretos, e quem vai falar sobre leis e decretos vai ser o nosso pastor Roberto Graça e Paz. Bom dia. Bom dia, pastor Alexandre Prado, graça e paz a todos os amados irmãos, amigos do Facebook. Estamos aqui hoje, o pastor Alexandre Prado aqui deu uma introdução aqui a respeito de leis e decretos. Só dando ênfase, meu pastor, o tema é, estamos no quadro entrevistado com o pastor Roberto. E, pastor Roberto, vamos lá, foi dada uma lei governamental e nós respeitamos, etc., onde tudo ficou e acabou, onde as portas estão fechadas e etc., as igrejas também estão fechadas, e o respeito à lei governamental devido à não expansão do coronavírus, que está matando, lógico que eu respeito, mas eu queria que o senhor falasse, vamos lá, qual a sua opinião a respeito deste decreto? Pastor, na verdade, na minha humilde opinião, Fala, meu lindo. os governantes, a maioria já torce em favor do fechamento das igrejas, independente de pandemia. Sim. Eles são contra a igreja, contra a proclamação do evangelho na terra. Isso é óbvio, né? A própria Bíblia diz que o mundo é contra a igreja e a igreja é contra o mundo. Então são inimigos já naturais, biblicamente falando. Então os governantes, maquiando o coronavírus a respeito do que está acontecendo, como essa doença ela veio causar um terror não só no mundo, mas também no âmbito da igreja, aí muitos pegam uma carona. Tem uns que já queriam fechar mesmo as igrejas, já quer jogar o ministério para o alto, aí aproveita o ensejo que os governantes estão pedindo, estão obrigando a não abertura da igreja, que a igreja é um refúgio, um hospital, é um colégio espiritual, uma faculdade espiritual. Sim. Aí determinaram não abrir as igrejas. Aí muitos pastores e missionárias, tem uns que estão até com bronca de mim. Por quê, pastor? Porque eu falei para eles que o povo já pega carona mesmo, que o certo é não obedecer os governantes. Porque Pedro, em Atos, capítulo 5, 29, ele diz: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Aí eles dizem, usando a própria Bíblia, que eles estão sendo obedientes às leis, aos líderes, que a Bíblia manda ser obediente aos governantes, desde que os governantes não sejam contra a palavra e contra a igreja. Certo? Você vai obedecer ao governante. Aí eu indaguei com a pessoa que questionou comigo que nós estaríamos em desobediência, pensando dessa maneira. Eu falei para ela: se os governantes estabelecerem uma lei que você é obrigado a fazer casamento gay, homossexual, na sua igreja, você vai fazer, vai obedecer os governantes? Ela: não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Surtou. Eu falei: é o seguinte, nós obedecemos os nossos governantes desde que seja dentro da palavra de Deus. Sim. Se for contra a palavra de Deus, eu falei para ela: os apóstolos morreram. E muitos discípulos, muitos homens de Deus e mulheres de Deus morreu porque foi contra Roma. O imperador queria adoração como Deus. E ele era contra aqueles que adoravam o único Deus, que era o Deus Todo-Poderoso, o seu Filho Jesus Cristo. E muitos perderam a sua vida, mas eles não desistiram de pregar o Evangelho. E como hoje, muitos países comunistas, cortina de ferro, como a China e outros, pelo mundo afora, que são contra a proclamação do Evangelho, muitos missionários lá estão em gaiola, são queimados vivos, estão aprisionados há anos por proclamar o Evangelho, mas eles não desistiram de pregar o Evangelho. Moral da história, pastor. Fala. Eu disse para essa pessoa, sem citar nome, falei para ela: olha só, se hoje no Brasil fosse estabelecida uma lei proibindo as igrejas de abrir,
proibindo a proclamação do evangelho, muitos crentes iam ir para o inferno, porque eles iam desistir de pregar o evangelho, porque iam ficar com medo de morrer, porque estão amando a própria vida. Sendo que Jesus, nós temos sempre aqui enfatizado: não temeis ao homem que tem poder somente de matar o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas temer a Deus, que tanto mata o corpo como lança a alma no inferno. Então, muitos que têm medo de governante, têm medo de polícia, etc., e de leis governamentais estabelecidas pelo homem, razão humana, mundana, eles negariam a fé, porque eles não iam querer perder sua própria vida. Pastor, hoje, no dia de hoje, se fosse estabelecido para nós dois aqui, Meu Deus. Ou vocês neguem a Jesus, não fale mais de Jesus para ninguém, fale que vocês não são de Deus, não são de Jesus, ou vocês vão morrer se vocês temar. Nossa. E aí? Nós tínhamos que decidir. Ou nós negamos a nossa fé absolutamente, não falamos mais de Jesus, e se alguém perguntar se nós conhecemos Jesus, nós falar que não conhecem, igual Pedro fez, e a nossa vida é poupada, irmãos. Nós ia ter uma vida momentânea, nós ia viver nessa terra, ia entrar, comprar, vender, trocar, mas, porém, a alma já estaria condenada ao inferno. Eu tenho só que falar algo aqui. Pegando um ênfase aqui, lógico que nós entendemos, né, pastor Roberto? Vamos lá, tem que obedecer os governantes, lógico. Temos que obedecer a instabilização civil. Eu sei, nós sabemos, só que a questão não é essa. A coisa não é a obediência que nós estamos obedecendo. A questão é, entenda, o que está por trás deste governo. Quer ver um exemplo? Dando ênfase, se esses 15 dias se estende ao ano inteiro, o fechamento das congregações, tá, pastor Prado, é 15 dias assim, e se o governante fala assim, ó, todas as congregações não, esse ano inteiro, e eu encerro, as congregações não vão abrir esse ano inteiro, ó, por decreto governamental. Não, você não entendeu. O que está por trás, pastor? Não, aqui para nós. Existe um poder maligno, se você não sabe, filho. O único ser que não quer que nós proclamamos adoração a Deus, quem é, pastor Roberto? O diabo. Eu não estou falando sobre não obedecer leis. Nós somos obedientes, sim. Só que eu estou falando no parâmetro espiritual. Ó. No parâmetro espiritual. Se você abre a congregação, você é desobediente às leis e a Deus. Não é assim que estão falando? Isso. Se você abre as congregações, você é desobediente a Deus e às leis. Mas a questão é, resumo de tudo, quando foi dado um decreto sobre, vamos lá, na Babilônia, sobre aquela estátua, que o rei Nabucodonosor queria consolidar as nações, se é isso mesmo, no poder político para ele mesmo, entre aquele povo, onde todos se dobraram perante o som do pífaro, da sambuca, do saltério, só que 3 homens se colocaram de pé dizendo assim, nós não vamos nos prostrar. Você não entendeu? Verdade. Se fosse dado um decreto, este labaraçouia, em vez de 15 dias, um ano com as congregações fechadas. Agora eu encerro. Quem seria? Sadraque, Mesaque e Abidnego? Fique com esta palavra. Abra cá. Quem seria, pastor Roberto? Não. Os que não entendem. Quem seria, pastor Roberto? Resumo. Poucos, né? Quem seria? Sadraque? Mesaque e Abidnego. Quem seria se fosse dado um decreto? Tipifica os crentes que não se dobram perante as leis governamentais mundanas contra a palavra de Deus e que continuam, permanecem obedientes à palavra de Deus, ao que Deus determina. A adoração de Deus é igual muitos falam, pastor. A tua casa é uma igreja, igual falaram para mim, a tua casa é uma igreja. Mas quando um crente está sem ir à igreja, e o pastor vai lá e fala com ele, o pastor, quando eu digo não generalizando todos, diz, meu filho, você tem que vir para o culto. Ele fala, pastor, a minha casa é a igreja,
eu estou cultuando, eu estou adorando em Deus. O pastor, mas não, meu filho, você tem que vir para a igreja. Você está na rebeldia, meu filho. Como que você quer falar que a sua casa é igreja? Congregação. Agora eles estão pregando para os membros que estão em casa, falar, não, fique em casa, tua casa é igreja. Contraditórios, são demais, hipócritas. Porque se a gente a vida toda pregou para a pessoa vir à igreja, cultuar, servir a Deus, agora nós vamos falar, não, fique em casa mesmo. Porque a sua casa é uma igreja, não precisa você estar na igreja É todo que dia. o medo tem falado mais alto. É óbvio. O medo tem falado, não, eu não vou enganar não, pastor. E agora eu encerro. O medo tem falado mais alto. Ó, É óbvio. só isso, tá bom? Vamos lá, declamações finais, telefone para contato, agendamentos no Brasil inteiro. DDD 11 990 057717. Nós não se oferecemos para pregar, mas quando nós vamos pregar, nós entregamos o que Deus manda. Então, se você convidar, já convida ciente. Igual teve pastor quando chegou no púlpito falou para mim assim, por favor, prega uma palavrinha branda aqui. Eu falei, pastor, um leve a mal, mas eu vou pregar o que Deus me mandar. Aí o pastor falou, então já vamos desmarcar você aqui agora, eu vou pôr outro para pregar no seu lugar. Meu Deus. E eu levantei, sacudi a poeira Sim. dos pés e fui embora. Tá bem? Ó, Alexandre Prado imobiliárias, Alexandre Prado vendas de carros, aula de hermenêutica, técnica vocal, R$ 25 a hora, tá? No mínimo de 4 horas, aulas domiciliares, tá bom? O fone é 011 953 439692, 011 953 439692. Igreja dos Apóstolos, albergue, casas de recuperação e congregações, estamos em construções e precisamos de você como coluna, tá bom? O fone é o mesmo também. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.